Olá, pessoal! Hoje a aula é sobre propriedades da matéria. Primeiro nós vamos ver, então, o que significa propriedade e o que significa matéria. O significado de propriedade é a qualidade que os corpos ou seres possuem. A propriedade é o que distingue particularmente uma coisa de outra do mesmo gênero. É basicamente a característica de algum corpo, de algum ser, de algum material, de alguma substância. Já a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que nós vamos ver isso com calma mais para frente. Todas as coisas que estão ao nosso redor são matéria. Por exemplo, uma árvore é considerada matéria. Nessa imagem aqui temos uma árvore de pé em Brasília. O ônibus, o veículo é considerado matéria porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço. As roupas que nós vestimos, caneta, bola, um espaço físico também é considerado matéria. E as coisas que estão lá, por exemplo, cadeiras, mesas, estantes e livros, tudo isso é considerado matéria. Vamos ver esse exemplo para entendermos um pouco mais sobre a matéria. Em um dia ensolarado, Diego e sua irmã Flávia encheram uma pequena piscina com água. Então, aqui na imagem A, a piscina ficou completamente cheia, até a borda. E na letra B, as crianças entraram, e quando elas entraram na piscina, o que aconteceu? A água transbordou e caiu para fora. Então, aqui temos algumas perguntas. A número 1, o que aconteceu na situação B, que é essa imagem aqui? Quando as crianças entraram na piscina, ocuparam o lugar de parte da água, então a água não pôde ocupar o mesmo espaço e por isso ela transbordou, caiu da piscina. Número 2, o que podemos concluir com essa situação? Que a matéria, que é essa palavra que a gente está aprendendo nessa aula, ela ocupa lugar no espaço e que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Número 3. Quais exemplos de matéria existem no ambiente da ilustração? Então, nessa ilustração, podemos citar várias coisas que são consideradas matéria, já que matéria é o que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, a água é matéria, a piscina é matéria, o chão, as crianças, os trajes de banho que elas estão usando, né? O ar também é matéria e outros exemplos. As propriedades da matéria podem ser divididas em propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. Primeiro, vamos ver o que são propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são as características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico, se está no estado sólido, líquido ou gasoso. A primeira característica, ou seja, a propriedade da matéria que podemos citar é a extensão. A extensão é o espaço, ou seja, o volume que a matéria ocupa, independentemente do seu estado físico. Aqui nós temos exemplos dessa propriedade de extensão. São livros, ou seja, é matéria, que ocupa um certo espaço nessa prateleira. Então, essa é a característica de extensão. Massa é outra propriedade da matéria. O que é massa? É a quantidade de matéria que tem no corpo. E ela pode ser medida utilizando uma balança. E a unidade de medida da massa é o quilograma. Outra característica da matéria é a impenetrabilidade, ou seja, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, como podemos lembrar lá daquele exemplo lá da piscina. E outro exemplo é esse aqui. Para enchermos uma garrafa com água, o ar tem que sair dela. Então, conforme a água vai entrando na garrafa, o ar vai saindo dela. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida várias vezes, sem deixar de ser o que ela é. Não tem modificação na sua composição química quando ela é dividida. Aqui nesse exemplo, nós temos uma rocha que está sendo batida por um martelo. Enquanto acontece isso, ela vai se fragmentando, ou seja, vai formando pedacinhos menores, mas nem por isso ela perde as suas propriedades. Aqui nesse exemplo também temos um pão que está sendo cortado em partes menores, em fatias, mas nem por isso ele deixa de ser pão, de ter as suas propriedades específicas. Compressibilidade é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa.
Aqui nesse exemplo temos uma seringa, onde a pessoa aplica uma força desse lado e tampa o orifício, o buraco da seringa, com o dedo. Então, aqui nessa região tem ar. Conforme a pessoa vai empurrando esse êmbolo da seringa, vai ficando menos espaço para o ar, mas ele continua lá. Ele só está comprimido, como se fosse mais apertado. E aqui nesse exemplo, o ar já tem mais espaço para circular, por isso que as partículas dele ficam mais separadas. Elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou a comprime. Aqui nós temos uma mola em repouso, então uma pessoa aplica uma força puxando essa mola, mas se ela soltar novamente, a mola volta para o lugar, para a forma original dela. Da mesma forma, um elástico, desses de amarrar cabelo, ou um elástico de máscara, por exemplo, se você estica, ele toma uma forma diferente. Mas se você para de exercer essa força, então o elástico volta ao normal. Agora nós vamos ver sobre as propriedades específicas da matéria. Antes estávamos vendo sobre as propriedades gerais da matéria. O que são as propriedades específicas? São as características próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria apresenta, não quer dizer que outra também apresentará a mesma característica. Dentre as propriedades específicas, podemos citar propriedades organolépticas, propriedades químicas e propriedades físicas. As propriedades químicas nós já vimos nas aulas passadas, que são exemplos das reações químicas. O que são propriedades organolépticas da matéria? São aquelas que nós podemos perceber pelos sentidos. Então, o odor, sabor, cor, brilho, dureza são características que podemos perceber por um dos nossos sentidos. Com nossos olhos, podemos ver que essa pedra preciosa é mais brilhante do que, por exemplo, esses pedaços de ferro. São materiais diferentes. E também tem as propriedades que são físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, que nós veremos em seguida. O ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. Então, vamos pensar aqui nessa figura, temos a água como exemplo. A água no estado sólido fica nessa forma de gelo. Quando deixamos um cubo de gelo, por exemplo, na pia, a uma temperatura ambiente, vai aquecendo e com isso vai mudar de estado físico, ou seja, o gelo vai derreter, passar do estado sólido para o estado líquido. Aqui nós temos então exemplos de temperaturas de fusão. A água ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida quando atinge 0 graus. Já o ferro deixa de ser sólido e passa a ser líquido quando atinge a temperatura de 1538 graus. O ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa, ou seja, é a transformação que acontece do estado líquido para o estado gasoso. Isso acontece com calor, aquecendo a substância. Quando colocamos a água para aquecer no fogo, ela vai chegar a uma temperatura que vai começar a ferver e vai passar do estado líquido para o estado gasoso, aquele vaporzinho que a gente vê saindo da panela. Então, o ponto de ebulição, ou seja, quando a água passa do estado líquido para o gasoso, é 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição do ferro, quando ele começa a derreter, passar de sólido para o líquido, é 2.861 graus Celsius. Então, é bem diferente o ponto de ebulição da água e do ferro. Densidade é a concentração de matéria em uma quantidade específica de volume. Essa densidade pode ser medida, pode ser calculada por meio de uma expressão. A densidade é calculada dessa forma, é a massa dividido pelo volume, massa sobre volume. Quando abreviamos, fica essa fórmula, densidade é igual m sobre v. Mas por que conhecer a densidade de um material é importante? Conhecer a densidade é importante, pois a comparação entre as densidades dos materiais permite prever se um corpo irá afundar ou flutuar em um certo líquido.
Aqui nessa imagem temos um exemplo. Quando colocamos em um mesmo recipiente, ou um mesmo copo, certa quantidade de água com uma quantidade de óleo, o óleo flutuará sobre a água. Mas por que isso acontece? O óleo flutua na água por dois aspectos. O primeiro é que o óleo não se dissolve na água, e o segundo é porque o óleo apresenta uma densidade menor que a água. Aqui o óleo está por cima porque ele tem uma densidade menor do que a água, que tem uma maior densidade e fica por baixo. A alteração do estado físico do material também modifica a densidade. Isso pode ser observado quando colocamos cubos de gelo em um copo com água. Nesse caso, a água no estado sólido, ou seja, no estado de gelo, é menos densa do que a água que está no estado líquido. É o que podemos observar nas geleiras, nos icebergs. O gelo do iceberg flutua na água do oceano. Aqui também temos uma imagem com um copo com água e o gelo flutua na água no estado líquido.